Você sabe o que é período de latência? A maior parte das mães não tem essa consciência, essa clareza bem definida, mas esse é um período muito especial da infância, do desenvolvimento infantil, e hoje a gente vai conversar sobre eles para entender algumas condutas, algumas formas de manejar, para a gente entender de que forma isso pode entrar na nossa rotina e de que forma a gente pode ganhar tempo, qualidade de vida e atender às necessidades dos nossos filhos nesse período. Mas afinal de contas, o que é período de latência? Deixa eu te fazer um desenho que vai ajudar muito. Essa aqui é uma linha do tempo, ok? O nascimento aos 0 anos, aí eu vou fazer um marco aos 4, aos 11 e daqui por diante. Então, o período de 4 a 11 anos é o que a gente chama de período de latência. E é um período muito nobre, muita coisa acontece nesse período. Só que sabe o que acontece com nós pais? Do 0 aos 4 anos é tudo muito intenso, é muito pesado, porque a gente tem que fazer muita coisa braçal, é muita execução. Troca a fralda da mamadeira, a gente começa numa loucura de executoras. A gente tem muito o que fazer, muita entrega física, muitas vezes uma restrição de sono que dificulta tudo isso, muito hormônio atuando. É um período bem intenso de entrega física. Até os 4 anos, quando devagarinho a gente vai se aproximando de uma certa autonomia da criança. Faz uma pausa aqui, pula esse período. O que acontece aqui depois dos 11? A gente vai entrar na adolescência. E todo mundo sabe que a adolescência promete muita turbulência, promete muitas mudanças, muita exigência mental da gente, porque é negociação, argumentação, e aí as coisas já estão começando para uma certa independência, a criança começa na adolescência a querer essa separação e isso é saudável, tá ok, mas isso dá um trabalho, é uma turbulência só. Então, a gente já vem para a maternidade com a consciência da intensidade desse período e da turbulência desse período. E sabe o que acontece nesse período de latência? Normalmente, a gente relaxa o olhar. A gente faz uma pausa, a gente faz um recreio para tomar de novo fôlego para encarar a adolescência, porque aqui foi muito exigido e aqui está muito turbulento. Então, nesse período de latência em que a gente relaxa o olhar, acontece muita coisa incrível, muita coisa que precisa ser observada. Então, a gente soma aqui um certo relaxamento de olhar, não no sentido de relaxada, mas no sentido de preciso respirar. E junto com isso, sabe o que acontece nesse período? É aquele período que a gente cai naquela tentação de criar o nosso filho da melhor forma possível para o mercado, preparar ele para a vida. Então, o que a gente faz? A gente aumenta muito o número de atividades a que essa criança está exposta. Então, vou fazer um breve resumo disso. 0 a 4 anos, intenso fisicamente, exige da gente, a gente fica quase enlouquecida. Adolescência, olha, promete uma grande turbulência, uma exigência diferente, mas sim, muita entrega. Quando a gente percebe os 4 aos 11 anos, a gente costuma dar aquela respirada, relaxa um pouco no olhar e aumenta as atividades das crianças para conseguir fazer com que elas estejam preparadas para um futuro muito promissor. E eu tô falando aqui com ironia, mas é isso mesmo que a gente faz e a gente tem que fazer, faz parte do nosso papel de pai e de mãe. Mas parece que muitas vezes a gente erra a dose destas duas coisas, tanto no relaxamento do olhar quanto
nos aumentos das atividades. Deixa eu te contar, eu vou te dar um único exemplo que você já vai entender isso de uma forma bem clara. Quando as crianças começam a brincar, quando elas começam a brincar com outras crianças, elas fazem isso da seguinte forma: elas não brincam com a outra criança, elas simplesmente param ao lado da outra criança e cada um tem a sua brincadeira. Porque num primeiro momento, socializar, dividir, compartilhar não são atributos e habilidades que ela tem e ela não vê vantagem nisso, é muito difícil. Então é o seguinte, na realidade eu brinco ao lado da outra criança porque eu tô mais interessada em tirar o brinquedo dela do que compartilhar com ela, porque compartilhar é muito difícil. Então, a gente está nesse período. Aí, quando a gente entra no período de latência, é um período em que a criança começa a olhar para o lado, ela entrou na escolinha e começa a perceber o outro e, opa, deve ser bem legal a gente brincar junto. E se a gente brincar junto e eu devagar entender esse dividir e esse partilhar, pode ser bem legal. E aí, devagarinho, ela vai começando a desenvolver as habilidades interrelacionais. Ela começa a socializar. E vocês sabiam que o poder de relação, a potencialidade dos relacionamentos é o maior índice preditivo de sucesso no futuro? E a gente prepara eles para isso? Às vezes sim e às vezes não. Mas esse treinamento que eu acabei de mostrar para você, e eu só estou te dando um exemplo, ele exige uma coisa, ele exige tempo. Ele exige um tempo de ser criança. Porque as brincadeiras nesse período, sabe o que elas são? Elas são treinamentos. A gente precisa ensaiar, treinar, repetir, para sim ter essa habilidade, como qualquer outra habilidade, estabelecida dentro da gente para que a gente possa usar como um recurso. Se você resolver que agora você vai aprender uma nova língua, um novo idioma, você vai precisar o quê? Treinar, ensaiar, estudar, repetir. É uma habilidade nova que você está treinando. E aqui nesse período de latência é um período de grande aperfeiçoamento da criança. É onde ela desenvolve e aperfeiçoa uma série de habilidades que ela vai precisar aqui na frente. Mas isso requer tempo, isso requer treino, isso requer ensaio e isso requer um tempo de brincadeira. Porque essas habilidades às vezes estão associadas às atividades e às vezes não. Ela precisa aprender a brincar e isso precisa estar contemplado na rotina familiar e é por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Eu, como designer de rotinas, percebo que o que eu preciso não é só ajustar as atividades para que elas caibam num grande quebra-cabeça. Eu preciso sim atender a cada um dos membros da família. E da mesma forma que eu tenho um olhar inclusivo, generoso para você, mãe, eu tenho para com as crianças. Elas precisam um tempo para serem crianças. Elas precisam aprender a brincar. E aprender a brincar significa desenvolver habilidades e capacidades que são, sim, preditivos de sucesso no futuro. São habilidades que ela precisa para poder se relacionar, para poder, sim, ter um futuro promissor que a gente tanto deseja. Então, volta para cá. Período de latência, 4 a 11 anos é o período de aperfeiçoamento
da criança e a gente precisa sim incluir nessa rotina tempo para ser criança. Mas Rita, tu pode me ajudar com uma métrica? Me ajuda a dar uma orientação sobre isso? Eu tenho algumas considerações para fazer para que possa te ajudar a ver se está havendo uma ausência de clareza nessas medidas aqui. Por exemplo, a gente sabe que o período em que a gente tem condições de manter um foco, uma concentração, ele é limitado. Não adianta acumular uma atividade atrás da outra e as escolas sabem disso, tanto é que elas têm períodos menores divididos ao longo do dia para que possa sim dar essa pausa entre o aprendizado e um certo descanso para retomar e melhorar as condições de aprendizado. A mesma coisa acontece com as atividades. Então, a dica 1: existe sim um tempo para atividade e existe um tempo para repouso. Dica 2: que tempo é esse? Existe um mito que a gente mantém um poder de atenção pleno por 45 minutos, repousa 15. Isso, na realidade, não se comprovou como uma realidade estudada. O que a gente tem de certeza nesse momento é que o foco ele não é imediato. Então, a gente inicia uma atividade e vai aos poucos se concentrando até que a gente chega num pico de foco e ali a gente tem que manter por um período para realmente obter o aprendizado dessa atividade que está fazendo. E isso é uma realidade. Normalmente, o ideal é chegar em torno de 1 hora para que eu tenha essa presença do pico e que eu permaneça tempo suficiente para ter o aprendizado. Mínimo 1 hora e máximo disso é em torno de 2 horas, mas isso assim é over, é quase demais, ok? Quando a gente está falando de crianças menores, o tempo delas é relativizado, então esse tempo de 1 hora, meia hora é mais que suficiente, mas hoje eu estou falando desse período de latência. Você não vai impor 1 hora direto para uma criança de 4 anos. Esse é um ganho que a gente vai fazendo ao longo da linha do tempo. Mas vai te dar uma referência de quando você está passando um pouquinho desse ponto. E é essa a ideia que eu quero te trazer através dessa dica 2. É entender qual é o limite máximo. Não significa que você tem que estar com a corda esticada ali, no máximo quase arrebentando. Você vai perceber as potencialidades do seu filho, mas a métrica é em torno de 1 hora para que haja o aproveitamento da atividade. E depois disso, Rita, dica 3, é hora de um repouso, é hora de uma parada. Se você está entre uma atividade e outra, essa parada vai ser menor. Mas eu quero te lembrar que a gente está falando de aperfeiçoamento, de tempo de ser criança e de tempo de brincar. Se eu estou respeitando essa métrica para as atividades formais, o mesmo vale para o tempo de criança. Gente, vai começar, não vai ter o foco, vai demorar um tempo para chegar no pico e aí vai gerar aprendizado e para isso eu preciso no mínimo o quê? 1 hora. Então não adianta só, brinca aí 10 minutos e está resolvido. Não, é no mínimo 1 hora. E geralmente você vai perceber, olha para o seu filho. A brincadeira começa meio assim, até que ela engrena e aí ela fica boa. Então esse período ele precisa acontecer completo. É que nem quando nos acordam no meio do sono. Parou no meio, o descanso não foi completo. É a mesma coisa, o tempo de criança ele tem que acontecer de forma integral, fazer esse ciclo para que haja o aprendizado. E a sua rotina tem que respeitar
a presença desse tempo também, para que essa criança tenha um aperfeiçoamento, aproveite o período de latência e esteja, mais do que tudo, preparada para encarar a vida, não só com as habilidades formais, mas também com as capacidades interrelacionais. A partir de hoje, rotina, além de um grande quebra-cabeça de atividades, é também um espaço de aperfeiçoamento para o tempo de criança. E eu conto com você, mãe, para me ajudar com isso. E agora eu tenho mais uma surpresa aqui para você. Se por algum acaso você viu valor nesse conteúdo, tá te ajudando esse conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo de compartilhamento. Ajuda outras mães a entenderem isso também. Ajuda outras mães a perceberem o quanto é importante esse tempo de criança. Porque eu tô aqui nesse canal disponibilizando todo esse conteúdo de forma gratuita. Você faz ideia por quê? Simplesmente porque eu acredito demais nesse compartilhamento, em ajudar outras mães a construir um futuro melhor para as nossas crianças. E é por isso que eu tô aqui entregando o meu tempo para você e para quem quiser ser ajudada. Se você viu o valor, se você gostou do que eu tô te mostrando aqui, pega esse link, compartilha com outras mães. Vamos fazer um tempo das crianças, um tempo familiar, uma rotina inclusiva para todas as famílias. E eu conto com você com isso. Aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa a notificação que tem sempre conteúdo novo. Eu tô sempre entregando um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu conhecimento e partilhando com você. Vem também aqui pro canal. Te espero!